Salve, salve, meus amigos! Professor Cleber Pinho, começando a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula super especial. Vamos trabalhar 100 questões de direito penal. Saúde todos os nossos alunos da mentoria, os alunos convidados, os alunos que estão aí nos prestigiando, alguns alunos que já foram nossos alunos estão aqui convidados especialmente para poder estudar conosco. Já vi alunos aqui de delegado, já vi alunos da Unic, já vi alunos da Univag, né? Já vi aqui os alunos também da nossa mentoria de OAB, mentoria de polícia, tá todo mundo aqui presente. Não vai dar pra ficar saudando todo mundo, mas na medida do possível a gente vai conversando. Bacana? Beleza? Então vamos já para o nosso assunto. Pegue seu material. A nossa aula vai ser em cima do material específico que eu montei para vocês, que são as 100 questões de direito penal. Nós vamos ler a questão, identificar o que está na questão e já vamos tentar marcar já a alternativa. Bacana? Como são 100 questões, não dá para a gente ficar conversando muito. A gente vai direto ao ponto, como a gente sabe fazer de melhor, que é ser objetivos. Bacana? Qualquer dúvida de qualquer questão, alguma coisa que você queira colocar, pode ficar à vontade, pode me interromper e pode colocar a sua questão que a gente vai responder. Beleza? Às vezes alguma matéria que, professor, você vai falar sobre isso, talvez esteja mais para frente, tá? Mas a gente vai tratar de tudo que nós queremos tratar, a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá. Então aperte seus cintos. Vamos lá, primeira questão. Ao final das comemorações da noite de Natal com sua família, Paulo, quando deixava o local, acabou por levar consigo o presente do seu primo. Caio, pega a sua caneta. Pega a sua caneta para você grifar junto comigo a questão. Acreditando ser o seu. Acreditando ser o quê? O quê, professor? Acreditando ser o seu presente. Bacana? Já vou adiantar para vocês. Toda vez que você leu a questão e ela já trouxe uma informação que ele pensou que era dele um objeto, pensou que o guarda-chuva era dele, pensou que o computador era dele e na verdade era de outra pessoa, você já corre, já sabe que nós temos uma situação de erro de tipo. Já sabe disso. O examinador vai te perguntar a respeito do erro de tipo. Erro de tipo lá contém no artigo 20 do Código Penal. Lembra, o erro do tipo ele pode ser essencial ou pode ser acidental. O erro de tipo essencial ele pode ser evitável ou inevitável. Independente disso, o erro de tipo ele exclui o dolo, tá? Se a pessoa errou quanto aos elementos formativos do crime, ele não existe crime. Não existe o dolo, por consequência o fato será atípico, tá? Lembra, na parte geral sempre você enquadra. Lembra que pela teoria tripartite o crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Erro de tipo está nessa primeira camada. Erro de tipo está nessa primeira linha, que é as situações de tipicidade. O erro de tipo essencial, ele exclui o dolo. Por consequência, exclui a tipicidade. Por consequência, exclui o crime. Só se o erro de tipo essencial for evitável. Se for evitável, exclui o dolo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o sujeito poderá responder na forma culposa, se prevista em lei. Então, a questão normalmente é para poder dizer que o sujeito vai responder por um erro de tipo essencial evitável, e ele vai responder na forma culposa, ele vai ter que trazer para você um crime que obtenha a forma culposa. Exemplo clássico, homicídio culposo. Normalmente, quando está numa questão de homicídio culposo, ele vai estar ali sobreado uma situação de erro de tipo. A enfermeira que foi ministrar a medicação no paciente estava com dúvida quanto à medicação correta. Mesmo assim, com a dúvida, ela disse, se Deus quiser, nada vai acontecer. E vai lá e ministra a medicação e a pessoa morre. Nesse caso, houve um erro de tipo essencial, mas evitável, e como não pude na forma dolosa, ela não responde por homicídio doloso, mas ela vai responder na forma culposa, por homicídio culposo. Bacana? Normalmente, as questões quando tratam de erro de tipo essencial, eles vão trazer essa conversa. O que normalmente cai na prova? Não cai tanto o erro de tipo essencial, ou ele vai lá, ou é erro de tipo essencial, ou é o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, aí não exclui nada. O erro de tipo acidental tem o erro na execução, erro quanto à pessoa, que não é a questão, que não é o momento da questão. Beleza? Vamos voltar para a questão. Volta lá para a questão. Olha para a questão comigo. Vamos lá. Então, acreditando ser o seu. Então, você já ficou esperto. Acreditando ser o seu, você já sabe. Opa, na questão você já leu, você já marca. Opa, isso aqui está falando de erro de tipo. Bacana? Tendo em vista que as caixas dos presentes eram idênticas.
Após perceber o sumiço do seu presente e acreditando ter sido vítima de crime patrimonial, Caio compareceu à delegacia para registrar o ocorrido, ocasião em que foram ouvidas testemunhas presenciais que afirmaram ter visto Paulo sair com aquele objeto. Paulo, ao tomar conhecimento da investigação, compareceu em sede policial e indicou onde o objeto estava, sendo bem apreendido no dia seguinte em sua residência. Preocupado com a sua situação jurídica, Paulo procurou a Defensoria Pública sob o ponto de vista jurídico. Sua conduta impõe ao reconhecimento de que, letra A, ocorreu erro de proibição. Para erro de proibição, lembra que eu disse para você que para analisar o crime, na teoria tripartídeo, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Lembra disso? É claro, na verdade, o examinador não busca se você sabe os 3 elementos. Ele quer saber se você conhece o inverso, aquilo que vai levar à exclusão da culpabilidade, aquilo que vai levar à exclusão da ilicitude e aquilo que vai levar à exclusão da tipicidade. Beleza? Então, nesse caso, o erro de proibição, ele está aqui. Ele está no terreno da culpabilidade. Bacana? O erro de proibição está no terreno da culpabilidade. O erro da proibição é diferente do erro do tipo. No erro do tipo, eu vou errar quanto aos elementos constitutivos do crime. Para mim, eu estou agindo pensando que aquilo não é uma conduta criminosa. Já o erro de proibição está no campo da ideia em que o agente ele erra, mas o erro dele se prende à situação se aquilo é ou não é punível. Se aquela conduta é ou não é punível. Pode ser que até ele saiba que em outro país, por exemplo, aquela conduta é punível, mas no Brasil ele pense que aquela conduta não seja punível. Por exemplo, que são as questões mais clássicas de erro de proibição. O sujeito que mora na Holanda, ele vem para o Brasil fumar uma maconha na praça, pensando que aqui no Brasil é permitido fumar maconha, mais ou menos assim na praça pública. E ele estaria cometendo uma situação de crime, né? Mesmo que o artigo 28 no Código Penal é uma medida, houve uma despenalização do artigo 28, né, de uso, a gente chamou do porte, aquele que porta a utilização de droga, na verdade não é porte, é quem usa, quem utiliza, né, a substância entorpecente. Nesse contexto, a situação da droga, ela é tipificada como crime no Brasil, mesmo existindo a despenalização desse crime, né, que não se aplica pena, não existe pena, existe a aplicação de medidas alternativas para esse sujeito. Bacana? Beleza? Então, nesse caso, o 28, o cara vai responder pelo crime, pensando que aqui não teria essa punição, seria o chamado erro de proibição clássico, né? Bacana? Beleza? Maravilha, mas não é a questão. Então, a letra A eu já arriscava. Letra B, foi praticado o crime de furto, mas deverá ser reconhecida a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior. Vamos imaginar que ele não tivesse errado. Vamos imaginar que ele não tivesse errado mesmo, que ele tivesse pego mesmo com vontade, com dolo. Ele pegou o presente do Caio, ele pegou mesmo, peguei. Consumou o crime, consumou com a inversão da posse. A partir do momento que ele pegou o produto e trouxe para si, era dele, agora é meu, ocorreu a chamada inversão da posse e eu tenho a configuração do crime de furto e até de roubo. Vamos ver isso mais à frente. Nesse caso, nessa situação, quando há a inversão da posse, eu tenho a consumação do crime de furto, mesmo que não haja uma posse mansa e pacífica e também de roubo. Nesse contexto, se realmente ele pegou, não é o caso da questão, mas imaginando se ele pegou com vontade mesmo, e no outro dia ele vai e devolve, pode acontecer um benefício a ele que é chamado arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. A pena poderá ser diminuída para ele. Bacana? Mas há alguns requisitos. Não pode ser um crime violento, não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Normalmente se prende a crimes patrimoniais, por exemplo, o furto. Se prende a possibilidade do arrependimento posterior. Mas não é o caso. Nesse caso, ele não roubou, não cometeu o furto, ele se enganou. Então estaria fora a letra B. Letra C. Houve erro sobre a pessoa. Não houve erro sobre a pessoa, né? Houve o erro do tipo, quanto ele não houve erro, ele pensou que a pessoa era outra, não tem nada a ver. Não é erro contra a pessoa. E sim um erro, não é um erro contra a pessoa, é um erro acidental, que não é o caso. Aqui é um erro de tipo essencial, que exclui a tipicidade por ausência de dolo. Letra D, houve o erro de tipo, o que faz com que o caso concreto da sua conduta seja considerada atípica. Essa é a alternativa correta. Bacana? Beleza, a letra D é a alternativa correta. Letra E vai dizer assim,
Ocorreu erro na execução. Aberratio ictus. Também não tem nada a ver com a situação, tá? Aberratio ictus é quando... O exemplo clássico de aberratio ictus. Bala perdida. Bala perdida é o exemplo clássico de aberratio ictus, né? Quando o policial está trocando tiro com um criminoso. Ele atira. Pá! E nesse percurso... ele erra e acaba acertando um cidadão e mata. Nesse caso, houve a morte do cidadão. Ele responde pelo homicídio, ele vai responder pelo homicídio, mas ele pode alegar uma excludente de licitude, que a legítima defesa vai explicar, olha, eu queria matar o criminoso, mas por erro na execução acabei acertando um cidadão. Então, nesse caso, ele pode suscitar a excludente de licitude, a legítima defesa. Como também pode esse erro na execução também complicar a vida do sujeito. Ele atirou querendo matar o seu inimigo, ele atira, pá. Ele quer atirar querendo matar o policial e acerta, o bandido querendo matar o policial e acerta uma pessoa, uma vítima, uma criança. Nesse caso, ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado funcional, que é o homicídio aquele que mata o policial. Então, nesse caso, mas o professor matou uma criança, não tinha nada a ver, não interessa. Qual era a finalidade dele? Eu vou para o Wesel, eu vou para a teoria finalística. Qual era a finalidade dele? Eu queria acertar o policial. Então, ele responde por quem ele queria, e não por quem ele acertou. Beleza? Tranquilo? Nós vamos ter mais questões mais à frente, aí fica mais fácil, a gente vai lembrando. Bacana? Então, nesse caso, a questão alternativa correta é a letra D. Outra questão, vamos lá. A Arquimedes dirigia... Questão número 2, tá? Só falta agora 98. Ufa, beleza, né? Só faltam 98 questões. Bacana, vamos lá. Aliás, 99, né? Vamos para a segunda questão agora. Arquimedes dirigia seu caminhão à noite por uma estrada de serra com muitas curvas, péssima sinalização e forte chuva. Esses são detalhes, meus amigos, importantes que eu tenho que ficar atento na questão. Quando ele coloca vários fenômenos da natureza, ele vai colocar, olha lá, estrada de serra, muitas curvas, péssima sinalização e fortes chuvas, tá? Eu nem sei como é que vai continuar a questão, mas eu já penso aqui na minha cabeça que existe também uma possibilidade de exclusão da conduta quando ocorrem situações de força maior. Força maior pode levar à exclusão da conduta e, por consequência, exclui a própria tipicidade. Lembra, a tipicidade, leia-se, o fato típico é dividido em 4 partes. Volta um pouquinho. Eu disse para vocês que os 3 elementos do crime, os 3 substratos do crime é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Lembra disso, né? Eu lembro que a tipicidade ela é dividida para os crimes materiais em 4 elementos. Fato típico, conduta, nexo, tipicidade e resultado, né? A conduta é todo comportamento humano direcionado a uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Né? Essa seria a ideia de conduta. Então, se o ato for involuntário ou todo ato consciente e voluntário, melhor dizendo, né? Todo ato consciente e voluntário direcionado a uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa. Isso é conduta. Só o ser humano possui conduta. Então, se caso o sujeito, pela sua conduta, ele comete um crime, eu já bati um dos elementos ali do fato típico, que é a conduta. Mas a conduta pode ser excluída quando o ato for involuntário. A força maior é um exemplo de ato involuntário. Ou, digamos, uma força da natureza, acontece o fato, uma enxurrada de água bate no carro do sujeito, ele está dirigindo o carro dele, vem uma enxurrada de água, empurra ele e ele acaba apertando um cidadão que está ali perto da parede. Mas essa pressão é feita por causa da força da água e não por ação dele. Eu tenho uma situação de força maior. E o sujeito que está dentro do carro não responderá pelo crime, que exclui a tipicidade. Então, com todas as situações de força da natureza, eu já vou grifando isso, eu vou lembrando disso. Opa, a força maior, a força da natureza, pode excluir a conduta. Bacana, beleza? Então, vamos continuar aqui na nossa leitura da questão. Vai grifando comigo. Arquimedes dirigia seu caminhão à noite por uma estrada de serra com muitas curvas, péssima sinalização e fortes chuvas. Ele estava sonolento e apenas aguardava o próximo posto de combustível para estacionar e dormir. Motorista experiente, que observara as regras de tráfego no local, imprimindo ao veículo a velocidade permitida do trecho. Cara, tá tudo bonitinho para ele, né?
Tá tudo bonitinho pro Arquimedes. Continua. Entretanto, a 50 km do posto de combustível mais próximo, após uma curva, Arquimedes assustou-se com um vulto que de súbito adentrou a via, imediatamente acionando os freios, sem contudo evitar o choque. Inicialmente pensou tratar-se do animal, mas quando desembarcou do veículo, pôde constatar que se tratava de um homem. Desesperado ao vê-lo perdendo muito sangue, Arquimedes logo acionou o serviço de socorro e emergências médicas, que chegou rapidamente ao local, constatando o óbito do homem, em cujo bolso foi encontrado um bilhete de despedida. Que maravilha, né? O bilhete de despedida foi o ufa do motorista, né? Ele falou, cara, o cara ia se matar, graças a Deus, né? Graças a Deus não, né? Mas tudo bem, para ele, né? Salvou ele, né? Era um suicida. Da leitura do enunciado, podemos afirmar que, letra A, Arquimedes não praticou crime, tendo em vista a incidência na hipótese da inexigibilidade de conduta diversa excludente de culpabilidade. Não seria inexigibilidade de conduta diferente daquilo que agiria, por a ingebilidade ela vai recair lá na coação moral irresistível, e no erro de proibição, que não é o caso, tá? A inexigibilidade de conduta diversa ela recai lá no erro de proibição e a coação moral irresistível, que não é o caso da situação. Da situação, claramente, eu tenho uma situação da tipicidade, pela situação da enchente que ocorreu, parará, e das todas as situações que a questão trouxe para você. Mas vamos continuar lendo a questão. Arquimedes deve ser imputado a prática de homicídio culposo na direção do veículo automotor em razão da sua conduta negligente. Vamos lá, gente, ele foi negligente? Se você lê o enunciado, você percebe que ele tomou todos os cuidados. Olha lá, a questão trouxe, ó, ele imprimiu velocidade permitida no trecho, né? Ele estava sonolento, aguardava, mas com muita sinalizava, estava chovendo ainda, né? E ele assustou com um vulto. Ele estava a 50 km do posto de combustível mais próximo. E a questão ainda trouxe que ele dirigia o seu caminhão, como se relacionado, era um motorista experiente. Então, nesse caso, ele era um motorista experiente. Então, ele era um motorista capaz, ele era perito para poder dirigir, digamos assim. Então, nesse caso, não há que se falar em conduta negativa dele, de negligência. Negligência seria negligência se a questão colocasse assim, uma seguinte informação. Arquimedes, sabendo que o seu freio do seu veículo estava ruim, não consertou. Assim mesmo foi dirigir dessa forma. Diante da situação, ele tentou frear, mas não conseguiu e acabou matando o sujeito. Aí eu teria uma conduta negligente dele. Uma conduta antecedente dele não ter o que tido realizado a arrumação do freio e levando à morte do sujeito. Bacana? Beleza? Aí teria, mas no caso apresentado, não temos nenhuma conduta negligente por conta do Arquimedes. Então, de cara, eu já arriscava a letra B também. Letra C. A conduta de Arquimedes não reúne elementos necessários à configuração do fato como crime. Tradução da alternativa. A conduta de Arquimedes não reúne elementos necessários para a tipicidade, para o fato típico. Até o início falou a conduta de Arquimedes. Ele está falando do elemento conduta do fato típico. Ou seja, não tem tipicidade penal nessa conduta dele. Bacana? Tranquilo? Beleza? Eu poderia ir um pouquinho mais, né? Mas a questão nos ajudou que falou que o sujeito ia suicidar. Tinha feito uma carta e pulou na frente do seu... Imagina você estar dirigindo. Indo normalmente. Digamos, eu saio aqui de casa, vou sentido ao centro, estou passando debaixo do viaduto do CPA, uma velocidade normal, dirigindo normal, cinto de segurança com a minha família, eu passo debaixo do viaduto, um suicida pula de lá. O sujeito quica e eu pego ele no meio e mato ele. Nesse caso, eu vou responder por homicídio culposo? Claro que não. Isso é chamado de previsibilidade objetiva. Nesse caso, tinha que estar na minha cabeça que poderia acontecer alguma situação dessa. É uma situação inevitável. Nesse caso, atrai uma situação de força maior que exclui a própria conduta do crime. Bacana. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar aqui. Então, tá fora. Então, a letra C é a alternativa correta. Tá?
Vamos ver a letra D. Arquimedes não praticou crime, uma vez que agiu em exercício regular de direito, excludente de ilicitude. Bom, dois erros aqui, né? Dois erros não, um erro, né? Exercício regular do direito não se encaixa, é excludente de ilicitude, mas não se encaixa na hipótese do caso, né? Não se enquadra em situação do caso. Exercício regular do direito, exemplo clássico. Nós, aqui, todos nós aqui, aqui não tem nenhum militar, tenho certeza que não tem um militar aqui. Ainda não tem nenhum militar, ainda não tem nenhum policial civil, pode falar glória a Deus aí, por enquanto, delegado de polícia ou servidor, bacana? Porque quando você estiver dentro de uma situação criminosa, vocês serão obrigados a fazer a prisão. Eu, Kleber Pinho, mero advogado, mero mortal, eu não sou obrigado a fazer o flagrante. Você, policial federal, policial civil, daqui a um tempinho, daqui a alguns anos, a gente vai estar reunindo de novo e estudar de novo aqui para a gente poder bater no papo daqui a um tempinho. Estou profetizando isso, viu? A gente vai reunir no sábado para a gente poder conversar fiado a respeito de coisas da vida. Você já policial ou você policial federal e você já advogada também, a gente vai estar aqui fazendo um curso, uma pós-graduação ou até um mestrado, quem sabe, né? Então, nesse caso, seria massa, né? Um mestrado particular, né? Um mestrado particular, é claro, eu cobraria um preço bom para vocês, né? Traria um mestrado para o Mato Grosso se vocês fizessem com a gente. Aí seria massa, né? O mestrado aí a gente voa, aí a gente ia para Júpiter, né? Discutindo a respeito do crime, né? Mas bacana. Vou botar o pé no chão, vamos estudar. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, então, o policial ele é obrigado a fazer o flagrante é obrigatório. E o civil não é obrigado a fazer o flagrante é facultativo. Só que quando o sujeito, o mero mortal, eu faço o flagrante, realizo o flagrante, é um exercício regular de um direito, porque a lei possibilita que eu faça. Exercício regular de direito são situações onde até alguns vão falar que pode existir uma autotutela, mas está amparada por lei. É a possibilidade, por exemplo, eu dentro de um hotel, se o sujeito não pagou a diária do hotel, eu reter as bagagens deles. Isso é um claro exemplo de autotutela e exercício regular de um direito que está lá no Código Civil. A legítima defesa da posse, para alguns também é esse exemplo. Beleza? Isso é quando o civil pode realizar esse ato e não será considerado crime, porque está dentro de uma excludente de licitude. Bacana, mas não é o caso da questão, tá? E letra E, Arquimedes deve ser imputada a prática de homicídio doloso, por dolo eventual. Gente, dolo eventual, atropelamento, não é assim tão fácil. Dolo eventual, atropelamento, eu vou dizer para você as dicas. Ele vai dizer para você que trouxe um racha, e além disso o cara estava alcoolizado. Sempre o alcoolizado vai estar no meio, porque é um entendimento supremo. O cara estava alcoolizado e estava fazendo racha. Estava alcoolizado, estava dirigindo na contramão. Estava fazendo racha, fazendo manobras radicais. Então o Supremo ele sempre faz esse casamento do racha com o álcool, por exemplo. Então, se ele tiver porque o álcool sozinho não leva ao dolo eventual, mas o álcool ele somado a outros elementos, racha e outros mais, poderá levar ao dolo eventual. Beleza? E engraçado que alguns posicionamentos é que se o racha sozinho por si só, poderia levar até ao dolo eventual, mas ao alcoolizado sozinho não. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Letra E, já falei, então, na questão número 2, a alternativa correta é a letra C. Bacana? Gente, depois vocês vão olhar lá embaixo, eu fiz uma porrada de comentário, tá? Já aproveitei de outros cursos que eu tinha, já comentei, coloquei lá embaixo, você vai ter esse acesso tranquilo para você fazer uma leitura mais apurada, se você quiser. Bacana, questão número 3, maravilha, vamos lá, vamos contando aí, vai fazendo contagem regressiva, quantas faltam, vamos lá. No direito penal brasileiro, vamos de novo de erro, vamos lá. O erro, letra A, sobre o elemento do tipo, impede a punição do agente, pois exclui a tipicidade subjetiva em todas as suas formas. Não. O erro elementivo sobre a punição do agente exclui a tipicidade subjetiva. Tipicidade subjetiva, o que é um sinônimo de tipicidade subjetiva? É o elemento subjetivo do crime. Você sabe que o elemento subjetivo pode ser dolo ou pode ser culpa. Tá? Então, quando ele fala tipicidade subjetiva, ele está usando um sinônimo, tá? O examinador está usando sinônimo. Tipicidade subjetiva também pode ser chamada de elemento subjetivo. Então, o elemento subjetivo pode ser dolo ou pode ser culpa. Nós já conhecemos isso. A questão trouxe, sobre o direito penal, o erro, sobre os elementos do tipo impede a punição do agente, pois exclui o elemento subjetivo em todas as suas formas. Ou seja, exclui o dolo e a culpa. Errado, porque o erro de tipo essencial
E evitável, ele exclui o dolo, mas possibilita a punição na forma culposa que nós já falamos lá atrás. Então está errada a questão, a letra A, por essa concepção. Letra B. O erro determinado por terceiro faz com que este, o terceiro, responda pelo crime. Exatamente, isso está no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Pega aí o seu Código Penal, pega aí. Artigo 20, vamos lá, hoje eu estou com o meu Código Penal seco aqui. Artigo 20, vamos lá. Tem que comprar um novo. Eu já está bisurado, mas tem que comprar um novo. Vamos lá. 20 para o segundo fala assim. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Bacana. Pode grifar esse parágrafo segundo, cai bastante, tá? O que quer dizer o seguinte, por exemplo, se essa é uma medicação X, né, uma medicação que é própria para poder curar uma determinada doença. Eu sou o médico responsável. E eu vejo que aquele que está morrendo ali é um sujeito que é o meu inimigo. E aí eu vou, ministro veneno nesse remédio e passo para o enfermeiro e dou ordem. Enfermeiro, pode ministrar essa medicação para o sujeito. O enfermeiro pode? Pode. O enfermeiro vai inocentemente, vai lá e medica. E o sujeito acaba morrendo. Quem responde nesse caso? O agente de trás. O agente de trás. Quem está falando é o sujeito ou o terceiro que determinou a ação criminosa. Esse responde pelo crime. O enfermeiro, se para ele era um erro de tipo inevitável, ele não responde por nada. Né? Ele não responde por nada. Agora, se era um erro de tipo evitável, ou seja, dava para ele poder ver se realmente aquele produto era o remédio correto a ser aplicado. Não que ele colocou o ministro, mas te deu para ele um outro recipiente para aplicar. Ele falou, mas está errado. Mas, se Deus quiser, nada vai acontecer. E aplica, esse sujeito poderá responder na forma culposa. Mas o agente de trás, aquele que ministrou, que enganou o terceiro, esse sim responde pelo crime em todas as suas perspectivas. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas, professor, existe concurso de pessoas entre esse de trás e o enfermeiro, por exemplo? Não, não existe concurso de pessoas, tá? Não se admite concurso de pessoas para esse tipo de relação. Alguns vão chamar isso de agente de trás a autoria imediata, né? Autoria imediata, né? Autoria imediata, aquele é o agente de trás, aquele que realiza a ação criminosa, na verdade. Bacana, beleza. A letra B é a correta. Letra C. O erro sobre a pessoa leva em consideração as condições e qualidades das vítimas para fins de aplicação da pena. Não, tá? No erro quanto à pessoa, não se leva em consideração a característica da vítima, ou seja, na vítima real. O que se pretende, o que se leva em consideração é a vítima prospectiva, a vítima virtual. Já cansei de dar esse exemplo, mas eu não vou cansar de dar exemplo. Vamos lá. Imagina a seguinte situação, né? O sujeito quer matar o policial, beleza? E ele acaba atingindo um cidadão que está atrás. Ele atirou no policial. O policial desviou e acertou um cidadão. Ele queria matar o policial, mas o policial desviou e acertou. O cara queria atirar Lázaro, queria atirar para matar o policial. E o policial desviou e acertou o fazendeiro que estava querendo acolher o Lázaro, né? Agora está tudo moda, né? Nesse caso, Lázaro que atirou, ele responde por qual crime, professor? Como ele queria matar o policial e acertou o terceiro, houve um erro na execução, nesse caso, eu vou dar os dois exemplos. O erro na execução, ele responde por quem ele queria matar. Então, se ele queria matar o policial e matou o terceiro, e queria matar o policial, ele responde pelas características da vítima virtual, ou seja, ele responde por homicídio qualificado. O exemplo clássico que eu sempre faço para os alunos, com todos os alunos, né? Isso quando ele quer atirar em um e desvia, certo? Outro é o erro na execução, né, gente? E eu tenho o erro contra a pessoa. Vamos voltar de novo, vamos lá. Aproveitar que a Delma chegou aí, vou explicar isso aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Eu tenho o seguinte, existe o erro acidental, são aquelas situações onde a pessoa, o criminoso, ele erra, mas ele responde independentemente ele responde pelo crime. Os dois exemplos clássicos é o erro acidental, é o erro quanto à pessoa,
o erro também chamado de erro in persona, e o erro quanto à execução, também chamado de aberractio ictus. Okay? Nas duas hipóteses, existe um erro. O agente criminoso, ele erra. Nas duas hipóteses, o agente ele responde pela sua real intenção. O que ele queria, quem ele queria, os dois. No erro quanto à pessoa, há uma dúvida quanto ao alvo. Já no erro na execução, não há dúvida quanto ao alvo, mas durante a consumação, ou melhor, durante a execução do crime, algo dá errado e ele acaba atingindo terceira pessoa que ele não queria atingir, mas ele responde por quem ele queria. Vamos ao exemplo clássico. Se o sujeito ele pretende matar a sua esposa por situações de violência doméstica, eu tenho um crime de feminicídio, beleza? Chega a situação, ele chega na casa, ele saca da pistola e vai atirar na esposa, beleza? Só que ele olha, ele vê a silhueta da esposa e pensa ser a esposa e atira a si mesmo. E quando ele vê, ele acertou a sua sogra. Nesse caso, ele responde por feminicídio, mesmo acertando a sogra. Aí vem as questões. Professor, a sogra tem 70 anos. A sogra tem 70 anos. A pergunta é, ele responde por feminicídio, mas a causa do aumento de pena por ter matado a sogra? Não. Não responde. Responde apenas pelo feminicídio. A vítima, digamos, real que aconteceu é indiferente. O que interessa é a vítima virtual. Quer ver outro exemplo? Se ele atira na sua esposa, pensando ser esposa, ele pensa que é esposa. Erro quanto à pessoa é isso. Ele pensa que é, mas não é. Ele atira na esposa, pensando ser ela, e acerta a filha. A filha tem 13 anos de idade. Bacana? A filha tem 8 anos de idade. Ou o filho. Ele acerta o filho dele, de 8 anos de idade. Ponto. Nesse caso, ele responde por qual crime, professor? Feminicídio. Professor, ele matou um homem. Não interessa. Professor, ele matou... Não interessa. O interesse é realmente... era a finalidade dele. Qual era a finalidade? Qual era a intenção dele? Era matar a esposa? Então ele responde por feminicídio. Aplica-se, professor, ele matou uma criança no lugar da esposa. Aplica-se a causa de aumento de pena por ter matado uma criança? Não. Ele responde só pela vítima virtual. Às vezes até parece ser injusto isso, mas não é. Isso é direito penal. Bacana? Erro contra a pessoa é isso. Já no erro na execução, são situações mais fáceis, mais comuns de acontecer. No erro na execução, bem que o erro contra a pessoa acontece, a gente só ligar a TV e você assiste vários exemplos de erro contra a pessoa. No erro na execução, durante a execução do crime, algo ocorre de errado. Ele tem certeza do alvo, ele visualiza o alvo, só que quando ele dispara, algo acontece. Ao invés de acertar o policial, ele acerta a terceira pessoa. O traficante, ao invés de acertar o policial, na hora que ele atira com o fuzil, pá, tá, 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 em cima do morro, em vez de acertar o policial, acerta ali 2 pessoas. Nesse caso, ou uma pessoa, ele responde por homicídio funcional. Agora eu fiz até uma pergunta boa. Professor, se ele acerta o policial e ele acerta uma pessoa que está passando no fundo, professor, qual crime ele responde? Vamos lá. Primeiro você isola o policial. Ele queria matar o policial? Queria. Então ele responde por homicídio doloso, qualificado por ser um policial. E a pessoa lá no fundo, professor, ele vai matar ela, ele vai responder por qual crime? Bom, aí ele vai responder também em concurso formal de crimes, ele responde pelo homicídio, eles chamam isso de erro na execução por unidade complexa, né? Erro na execução por unidade complexa, quando ele acerta 2 alvos nesse caso. Aí responde por concurso formal. Vou lá para o artigo 70 do Código Penal e aplico aí o concurso formal de crimes nessa hipótese. Beleza? Ele vai responder pela vítima que ele queria acertar o policial, mais outra pessoa. Bacana, tranquilo. Mas a questão normalmente não faz isso, que é muito fácil, né? Normalmente ele vai dizer que ele não acertou o policial e acertou a criança. Nesse caso, ele responde por qual crime? Homicídio qualificado funcional. Mas uma criança, não interessa, ele responde como se tivesse acertado o policial adulto. Bacana, beleza, tranquilo. Agora, para a gente voltar para a questão. Então, nós já respondemos que a questão número 3 é a letra B, né? Determinado por terceiro faz com que ele se responda pelo crime. Letra C, sobre a pessoa, leva em consideração as condições e qualidades da vítima
para fins de aplicação da pena. Só que quando fala da vítima, ele está falando da vítima real. Não, eu levo em consideração a vítima virtual, o que realmente ele imaginava, que não foi vítima nesse caso, né? Então, por isso que a letra C está errada. Letra D, de proibição que exclui o dolo. Não, proibição, erro de proibição não exclui dolo e culpa. O que exclui dolo e culpa é erro de tipo. Sobre a ilicitude do fato, isenta o agente de pena quando evitável. Sobre ilicitude do fato, ilicitude do fato isenta o agente de pena. Não, ilicitude do fato, sobre ilicitude de fato, não é isenção de pena. Isso é artigo 20, isso é erro de tipo, tá? Isso está falando, aquilo que isenta de pena é erro de proibição, né? Se excusável, exclui a culpabilidade e isenta de pena, né? Porém, se inexcusável, ele vai diminuir a pena de reduzir de 1/6 a 1/3. Isso é o erro de proibição, né? Mas essa é outra conversa mais pra frente. Então, terceira questão, letra B. Bacana? Tranquilo? Quarta questão, vamos lá. Jonas descobriu na mesma semana que era portador de doença venérea grave, e que sua esposa Priscila planejava pedir o divórcio. Essa questão é bacana, vamos lá. Inconformado com a intenção da companheira, Jonas manteve relações sexuais com ela com o objetivo de lhe transmitir a doença. Grande parte da doutrina, se parar essa questão aqui, ele estava com HIV e transmitiu para sua esposa, qual crime ele cometeria? A grande parte, o Supremo tem entendimento que, nesse caso, não seria o crime de transmissão de doença venérea, e sim, nesse caso, seria o crime de lesão corporal na forma gravíssima, tá? Lesão corporal gravíssima. E não seria também tentativa de homicídio, tá? Seria lesão corporal na forma gravíssima. Bacana? Beleza? Aí continua a questão, mas vamos ver o que a questão nos traz. Ao descobrir o propósito de Jonas, Priscila foi à delegacia e relatou o ocorrido. No curso da apuração preliminar, constou-se que ela já estava contaminada da doença da moléstia grave, desde antes da conduta de Jonas, fato que ele desconhecia. Vamos lá. Ele queria fazer o quê? Transmitir a ela uma doença venérea. Ela já estava com a doença quando ele quis essa intenção? Sim ou não? Sim. Então eu não posso contaminar alguém que já está o quê? Contaminada. Então, nesse caso, recai qual situação? O chamado crime impossível. O crime impossível está lotado aonde? Na tipicidade, na ilicitude ou na culpabilidade? Na tipicidade. O crime impossível está lotado na tipicidade. Artigo 17. Antes de nós avançarmos, pega o artigo 17 aí. Já peguei aqui meu vademeco aqui, pega o seu aí. Vamos lá. O artigo 17, pode grifar ele, que é um artigo que cai muito em prova. Ele fala assim, ele já abre falando, não se pune a tentativa. Parou. Não tem conatus. Conatus é sinônimo de tentativa, né? Em latim, tentativa é conatus, tá? Se você viu o termo conatus em prova, é tentativa. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio. Grifa aí. Ineficácia absoluta do meio, tá? Meio, aqui o meio é o meio de execução, pode anotar no caderno, é o meio de execução do crime. Meio, anota no seu vademeco, no seu caso, meio de execução do crime. Ou por absoluta propriedade do objeto. Objeto é o objeto tutelado, ou seja, objeto é o objeto tutelado pelo direito penal. É o elemento, o bem jurídico protegido do direito penal. Eu não posso matar quem já está morto. Então, quando for absolutamente impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, o crime impossível pode ser através do meio ou pode ser o objeto que é ineficaz de forma absoluta ou impróprio. Então, pode ser ineficaz o objeto ou impróprio o objeto, né? Eficaz o meio, melhor dizendo, e impróprio o objeto. Ineficaz o meio. Como que eu quero dar uma facada a alguém com um palito de fósforo? Tem como dar uma facada? Então, o meio a ser realizado é, digamos assim, ineficaz, absolutamente. Eu não posso matar uma pessoa com veneno, sendo que eu coloquei dentro do veneno, coloquei
Rivotril, digamos assim, um remédio para dor de cabeça. Beleza? E quanto ao objeto, questões de prova. Essa situação que nós estamos vendo aqui na prova de hoje é isso. Essa questão ela já estava contaminada. Então, o objeto, ou seja, o bem jurídico a ser protegido já não existia mais, porque ela já estava contaminada. É a mesma coisa quando eu vou matar alguém e a pessoa já está morta. As questões apresentam. A mulher deu 30 facadas no sujeito, depois descobre que tinha tido um ataque cardíaco e tinha morrido antes. E ela deu 15 facadas no defunto. Nesse caso, não há homicídio do que já está morto. Beleza? Toma cuidado, tá? Tem que ser absoluto, tá? O meio, a ineficácia tem que ser absoluta. Se for relativa, possibilita a tipificação do crime. Ok? Tem que ser absoluta. Tem que ficar atento a isso no enunciado da questão. Vamos lá, vou voltar aqui para a questão. Então, eu grifei de ponta a ponta na questão, estava contaminada da mesma moléstia desde antes da conduta de Jonas. Então, o objeto, que era a moléstia, ou seja, a transmissão, era, digamos assim, o objeto não tinha como ser violado, porque era impróprio, pelo fato que já estava contaminado. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de crime impossível. Já vou para a alternativa. Letra B, crime impossível em razão do contágio anterior. Poderia até ser mais bonitinho o CESP, colocar crime impossível em razão, né, da absoluta impropriedade do objeto. Ficaria mais bonito a resposta. Bacana. Quarta questão, letra B. Vamos avançar, vamos para a quinta questão. Maravilha. 40 minutos e foi 5 questões. Maravilha. Já vi que vamos até as 12 da noite, até meia-noite, mas vamos lá. Firme e forte. Quinta questão. Com referência ao arrependimento posterior. Não vou nem ler o arrependimento posterior agora. Pega seu vademeco ou pega no seu código, vai a partir do 16. Vai. Tá pertinho do 17. Volta um atrás. Vamos lá. Pega aí. Pegou? Vamos ler juntos. Nos crimes cometidos, grifa. E tem aluno experiente, velho, macaca e macaco velho, que eu mando questão e erra ainda. É você mesmo, tá olhando para mim, tá? A questão do 16, arrependimento posterior. Eu fico puto de raiva que errar 16. 16 não pode errar, olha lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, então não entra roubo, não entra extorsão, homicídio. Fica atento, galera. Pode entrar crimes contra a administração pública aqui? Peculato pode. Peculato pode estar aqui. Só não confunde com o peculato culposo, né? O peculato culposo tem outra aplicação. Ele tem um arrependimento posterior próprio, o peculato culposo. Se o cara devolver tudo antes da sentença, extingue a punibilidade. Se for depois, reduz pela metade. É outro benefício, tá? É outro benefício. É uma espécie de arrependimento posterior? É. O arrependimento posterior, meus amigos, é depois da consumação. Não é na preparação, não é depois da preparação, não é depois da início da execução, não é depois, é depois da consumação. Consumou o crime, aí entra o arrependimento posterior. Então, por isso, você já fica esperto, porque o primo dele, arrependimento eficaz e desistência voluntária, é antes da consumação. É antes da consumação. Arrependimento posterior, é depois da consumação do crime. O crime já consumou. Beleza? Tranquilo? Olha lá o 16, fala assim. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa. Essa reparação do dano, o STJ já tem entendido que pode ser até parcelado, tá? Tem que ser parcelado. Tem um arrependimento posterior dos crimes tributários, que é muito importante, né? Crimes tributários, não vamos falar deles aqui hoje, na aula de hoje, né? Tá lá na frente. Nos crimes tributários, se você pagar o tributo que você está devendo antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade, bunda de neném. Não está no artigo 107, mas extingue a punibilidade, tá? Vamos continuar aqui no 16. Continua lendo comigo o 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento. Cuidado, grifa aí, que muito na prova cai até o oferecimento. Gente, qual a diferença? Recebimento é o despacho do juiz. Oferecimento é o protocolo. Oferecer a denúncia é protocolar. Escreve isso aí no seu material, escreve aí para você não lembrar, para você não esquecer. Escreve no vademeco, escreve no seu caderno, escreve em qualquer lugar, escreva na questão. Mas escreva, para você não esquecer. Ó, coloca lá, até o recebimento da denúncia.
o arrependimento posterior até o recebimento. Está no artigo 16. Só abrir o seu código 16. Só abrir o código artigo 16. Recebimento, escreva aí, é despacho do juiz. O juiz despacha na petição. Receba a petição inicial, seus efeitos. Cite-se a parte contrária para apresentar a resposta à acusação no prazo legal. Realize-se diligências. Faça não sei o quê. É o recebimento, é o ato do juiz. Então, antes desse ato do juiz, você pode devolver o bem e arrepender-se. Bacana? Aí continua a questão. Até o recebimento da denúncia ou a queixa. Aí, vírgula. Por ato voluntário do agente. Ato voluntário do agente. Vírgula. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. É redução da pena de 1 a 2 terços. Ok? Redução de 1 a 2 terços. Lembrando, grava na cabeça. Grava na cabeça. Toda vez que eu tiver um benefício para o criminoso, para o réu, toda vez que eu tenho um benefício para ele tiver os requisitos legais, por exemplo, o 16, traz uma listinha. Se o seu cliente, se o réu encaixou na listinha do 16, nos requisitos, ele nasce para ele o chamado direito subjetivo do réu. O Estado vai ter que diminuir a pena dele. Outro exemplo, o homicídio privilegiado. Mesma coisa, no artigo 121, parágrafo 1º. Se o cara cometer aquele crime nos requisitos do privilegiado, ele merece o direito de diminuir a pena. Okay? Mesmo se você ler o enunciado, ele traz o verbo poder, pode. Mas, na verdade, você vai ler como deve. Se você ler o 16, lá no finalzinho ele fala: por ato, a pena será diminuída de 1 a 2 terços. Não, aqui não tem o pode, né? Aqui tá beleza. Até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Ou seja, o juiz não tem faculdade, ele tem que diminuir a pena do sujeito. Só que o juiz ele vai estabelecer a diminuição, o quanto ele tem a faculdade de estabelecer quanto ele vai diminuir. Se ele vai diminuir de 1 ou até 2 terços. Beleza? Bacana. 16, maravilha. Vamos lá. Então tá bom, vamos fazer a questão agora. Vamos para a quinta. O arrependimento posterior é causa obrigatória de diminuição da pena. Opa, pera lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, o nível da aula vai ser hard mesmo. Como eu estou trabalhando com alunos aqui, que já são todos meus alunos aqui, já foram meus alunos, eu posso fazer isso. E vou fazer, tá? Eu vou aumentar o nível da aula, eu vou trazer porrada com vocês. O problema é de vocês. Vamos lá. O juiz, quando ele faz conta, ele passa por 3 fases. Você sabe disso, né? Se não sabe, vou te ensinar agora. O juiz, quando faz conta, ele faz 3 fases. Como é que chama isso? Dosimetria da pena. É a teoria trifásica da dosimetria da pena. Ele vai fazendo conta. Na primeira fase da dosimetria, o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na primeira fase, quando o juiz já fazendo conta, ele analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. Beleza? O que faz o 59? Pega o seu Valdemeco, corre lá. 59, rapidinho, vamos lá. Rapidinho. Dá um tapa no Valdemeco, vamos lá. 59. Fala assim o 59, vou ler para vocês. O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, essas são as circunstâncias judiciais. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme ele ser necessário e suficiente para a reprovação do crime. Nessa primeira fase, no artigo 59, o juiz vai analisar essas circunstâncias judiciais do artigo 59. Nessa primeira fase, é muito importante que você saiba que ele está limitado. O juiz está limitado à pena mínima e à pena máxima. Ou seja, a primeira pena que ele vai determinar, a pena base, está limitada à pena mínima e à pena máxima. Vamos dar um exemplo. Crime de furto, qual a pena mínima do crime de furto simples? É de 4 a 8, né? 4 a 8 anos. A pena mínima, então, do furto, na pena base, quando ele analisa todas as circunstâncias 59, ele tem que ficar entre o artigo 51, entre a pena mínima pena mínima 1 a 4, perdão. Mínima do furto simples é 1 a 4. A pena mínima 1 e a pena máxima 4 anos. Então, na primeira fase, nas circunstâncias do 59, o juiz não pode, a primeira conta dele, na pena base, ele colocar uma pena de 5 anos.
Ele tem que ficar entre 1 e 4 anos. Bacana? Bom, digamos que o juiz, na primeira fase, ele determinou uma pena de 2 anos. Ok? Aí ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, eu tenho as circunstâncias atenuantes e agravantes. As atenuantes e agravantes você pode encontrar no artigo 61. Olha o 61. No artigo, está pertinho do 59, 61. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou a qualifiquem. Reincidência. A reincidência entra aqui, tá? A reincidência é a mais importante de todas, tá? Reincidência, ter o agente cometido com crime para facilitar a segurança, e vai descendo várias outras hipóteses, tá? E vem trazendo outras. Alô, voltei. Tudo tranquilo? Deu uma caída aqui. Vamos lá? Agora sim. Agora voltou? Vocês estavam. Eu vou voltar um pouquinho então na minha leitura. Não sei o que aconteceu, deu uma caidinha aqui. Vamos lá. Eu estava falando das circunstâncias judiciais do 59, né? Isso que eu estava falando. Aí eu falei que o 59 fica na pena mínima e na pena máxima de 1 a 4 anos. Vocês estão comigo? Beleza? Na segunda fase, o juiz vai analisar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Agravantes, olha o artigo 61. 61 tem várias situações que vão agravar a pena. E depois, se você continuar lendo, você vai lá para o artigo 65. No 65, você vai encontrar algumas hipóteses. Vamos lá. São circunstâncias atenuantes do 65, né? São circunstâncias que sempre atenuam a pena, né? Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Aí diminui a pena dele. Olha, aí é a seguinte situação. Na segunda fase, o juiz também ele está limitado. Também ele não pode decidir, ele está limitado. Na segunda fase, ele não pode determinar uma pena, a pena mínima na segunda fase, ele não pode ser aquém e não pode ser além do crime. Vamos ao meu exemplo. Eu falei no crime de furto, a pena mínima é de 1 a 4 anos no crime. O juiz ofertou 2 anos na primeira base. Quando ele foi para a intermediária, aqui na intermediária, ele vai olhar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Aqui ele não pode ir além de novo de 4 e não pode ser inferior a 1 ano. Então ele pode chegar aqui 2 anos, ele pode diminuir para 1 ano, ou ele pode subir para 3, ele pode chegar até 4, mas ele não pode ultrapassar os limites do crime em abstrato. Vocês estão comigo? Nas circunstâncias atenuantes e agravantes, ele continua limitado à pena mínima e à pena máxima do crime, em abstrato, ou seja, se é furto, de 1 a 4 anos. No meu exemplo, ele cometeu o furto. O juiz, na pena base, ofertou 2 anos. Na segunda fase, ele viu que só teve circunstância que agravou a pena. Ele vai e mete para o sujeito uma pena de 3 anos. Bacana? Tranquilo? 3 anos. Aí ele vai para a última fase. Na última fase, Nilda, ele vai analisar as circunstâncias agravantes, aliás, ou melhor dizendo, as causas de aumento da pena e as causas de diminuição da pena, que eu chamo de CAP e CDP. Causa de aumento da pena e causa de diminuição da pena. Professor, me dá um exemplo de causa de aumento de pena. No furto? Fácil. Repouso noturno. Se ele cometeu o crime, aí o juiz está fazendo conta. Pena base, circunstâncias, ele deu 2 anos. Aqui só tinha agravante, ele colocou 3 anos, aumentou para 3 anos. Aí na última fase, aí é perigoso. Na última fase, o juiz, ele não está preso à pena mínima e pena máxima do crime. Ou seja, a causa de aumento de pena pode elevar a pena acima de 4 anos. Ou seja, imaginamos na conta do juiz. Na primeira fase, ele aplicou 2 anos. Na segunda, ele aplicou 3. Aqui, ele pode aplicar uma pena final de 6 anos? Pode. Pode aplicar uma pena final de 7 anos? Pode. Se tiver uma causa de aumento de pena que vai aumentar o crime para tanto. Ou ao contrário, ou ele pode ter uma pena final que vai diminuir a pena abaixo de 1 ano. Ele pode chegar ao final, na causa de diminuição da pena, que o crime, digamos que ele vai falar, não, esse crime merece 6 meses, que é abaixo de 1 ano. Então, aí já vi uma prova do CS falando assim,
As causas de aumento de pena podem elevar a pena além do limite máximo e abstrato. As causas de diminuição da pena podem reduzir a pena abaixo do limite mínimo em abstrato da pena. Verdadeiro. Bacana. Beleza? Pergunta. O arrependimento posterior, que eu acabei de explicar para vocês no artigo 16, vai encaixar onde, professor? Ele vai aqui, aqui ou aqui? Na terceira fase. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição da pena, ou seja, ele vai inserir na terceira fase do crime. Eu posso dizer, professor, que o arrependimento posterior pode levar a pena a ser aquém da pena mínima? Pode. Eu posso falar que uma causa de aumento de crime pode levar o crime além da pena máxima abstrata? Pode. Beleza? Tranquilo? Fiz todo esse exercício para te explicar o arrependimento posterior para você entender onde é que está localizado e mais lá para frente eu já vou usar essa dinâmica e já vai ficar fácil. Beleza? Vamos continuar aqui então. Então, letra A. O arrependimento posterior é causa obrigatória de diminuição da pena, admitindo-se a reparação do dano ou a restituição da coisa até o trânsito em julgado da ação penal. Está errado que não é até o trânsito julgado, é até o recebimento da denúncia. Aí foi uma alternativa pobrinha, ela usou o artigo 16. Está fora a letra A. Letra B. O autor da infração, ao arrepender-se, deverá, para que sua pena seja reduzida, reparar voluntariamente danos ou restituir a coisa subtraída até o recebimento da denúncia ou da queixa. Certo? É a alternativa B. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pessoal, pode colocar no chat. Tá tudo ok? Só travou aquela hora. Tá ok com vocês aí? Às 15h59 deu uma travada, mas agora acho que já voltou. Me dê um retorno todo mundo que está assistindo. Pode ser áudio ou pode ser aqui na mensagem. Tudo ok? Ótimo. Agazes, está por aí? Beleza. Vamos lá. Que não é tão bonito. Tem aluno aqui que faz para a Polícia Federal, tem aluno aqui tudo delegado, só tem gente, hoje tem gente importante aqui. Importante, só futuras autoridades. Isso aí, isso que eu gosto. Gosto de com gente. É isso, você tem que fazer aquele grupo seleto. Você tem que atrair pessoas que são, né? Que são do seu nível, né? É atrair. Vamos beber, professor, vamos tomar cachaça. Aí, poder pode, né, gente? Mas primeiro de tudo é a gente estudar, né? Bacana, a gente vai fazer mais vezes isso aqui, tá? Então a galera que não está na mentoria hoje, está só fazendo essas aulas avulsas, a gente vai fazer isso mais vezes, tá? Já estou preparando uma de constitucional já para a semana que vem, tá? Então já fica atento aí, já fica no radar aí, para a gente poder estar sempre estudando. Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Vamos lá, já deu descansar um pouquinho. Vamos na quinta questão aí, deixa eu explorar a letra C. Fala assim, o arrependimento posterior incide, ou será aplicado exclusivamente nos crimes contra o patrimônio. Não, tá errado, porque não é só contra o patrimônio, tá? Eu posso ter o arrependimento posterior em outros crimes. Por exemplo, crimes contra a administração pública. Se você quiser colocar nas alternativas essas minhas observações, é até melhor, tá? Se você quiser ir anotando na questão, é melhor que você ficar anotando no caderno para depois mudar na questão. Anota direto já na questão, tá? Anota atrás, se for o caso, para você ganhar tempo, tá? Beleza? Isso foi a letra C. Letra D. Intervenção de terceiros na reparação do dano ou na restituição da coisa, desde que ocorra antes do julgamento, não afastará o reconhecimento do arrependimento posterior. Intervenção de terceiros é a linguagem de Código de Processo Civil, né? Intervenção de terceiros, né? É chamar quem deve junto para pagar junto, mas não é o caso, tá? Próximo, E. Para que sua pena seja reduzida, o agente deverá espontaneamente, logo após a consumação do crime, minorar as consequências dele e até a data do julgamento reparar o dano. Olha só, que interessante. Vou explorar o 16 um pouquinho mais. O 16 cabe para roubo? Não. O 16 cabe para extorsão? Não. Mas pensa comigo. O criminoso ele acabou de realizar o assalto com uma pistola ou um simulacro de arma e leva a bolsa da senhora. Depois de 3, 4 quarteirões à frente, ele olhando
a bolsa da senhora, ele percebe que é uma professora primária, que realmente ali tem alguns trocados na carteira, cartão de ônibus, um celular antigo, ele fala, cara, não vale a pena continuar com o assalto. Ele se arrepende, fala, e ele leva e entrega para a senhora. Ó, senhora, tá aqui ó, a bolsa, eu me arrependi. Aí a polícia, naquele momento, realiza a prisão dele. Ele devolveu o bem. A pergunta é, o arrependimento posterior pode ser aplicado nesse caso? Não, porque o 16 é muito claro. O artigo 16 fala, olha, se o crime for que tiver violência ou grave ameaça à pessoa, não aplica o 16. Mas esse sujeito, ele recebe algum benefício? Aí você pode anotar no seu caderno. No 65, lá no 65, tá? No 65 fala assim, olha lá no 65. São circunstâncias, aí quer dizer que esse sujeito que devolveu o bem, depois que ele roubou, ele vai receber uma atenuante. Ele vai, lembra da atenuante na segunda fase? Ele vai receber uma atenuante na segunda fase. Qual é essa atenuante, professor? E olha lá o artigo 65 fala assim, inciso 3, ter o agente cometido o crime por relevante moral, procurado substância voluntária, aqui, procurado por sua espontânea vontade e com eficácia logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou até o julgamento, reparar o dano. Então veja, mesmo um crime de roubo, ele pode ganhar um benefício? Pode. Não ganha o benefício do 16, que reduz a pena, mas ganha o benefício de ser atenuada a sua pena na segunda fase, que está no artigo 65, inciso 3, a linha B. Essa questão é muito comum na letra E, a letra E da quinta questão que nós estamos resolvendo agora, tá? É muito comum o examinador colocar esse enunciado aí, da letra E, que se refere diretamente ao artigo 65, tá? 65, a linha D, letra B, ok? Então, quer dizer que crimes violentos, o sujeito pode ganhar um benefício por ter arrependido posteriormente, não ao posterior do 16, mas ter arrependido, devolvido o bem? Sim, aplica o 65, inciso 3, letra B para ele. Beleza? Maravilha. Vamos para... Que maravilha! Vamos para a sexta questão e foi 1 hora de aula, né? Maravilha. Se a gente for bem assim, sem questões, vamos terminar amanhã. Mas vamos lá. Sexta questão. Todo mundo está comigo? Está valendo a revisão? Está tudo ok? Dá um joinha aí se está tudo ok. Beleza. Vamos continuar então, Igor. Vamos lá, continuar. Sobre o intercrimes. Vamos lá, intercrimes. Lembra do intercrimes? Intercrimes é fácil, né? Intercrimes, bacana, galera. Ótimo. Que bom o feedback de vocês. Vamos lá. Intercrimes. Cogitação, preparação, execução. Da execução eu posso ter consumação, tentativa ou desistência voluntária e arrependimento posterior. Arrependimento eficaz, né? Arrependimento eficaz. Vamos lá. Intercrimes, mais ou menos, eu tenho esse gráfico aqui, né? O intercrimes é nada mais nada menos que o chamado caminho do crime. O caminho do crime eu tenho que... Quando eu falo de intercrime, estou falando do terreno da tipicidade ainda, tá? Eu tenho a primeira fase, que é a cogitação. A segunda fase, que é a preparação. A regra, você já sabe, que não se pune a fase preparatória do crime. Mas existem alguns crimes que é punível a fase preparatória do crime. Por exemplo, quando os próprios elementos do crime ali estabelecem a possibilidade da sua consumação de forma antecipada. Por exemplo, petrechos para falsificação de moeda, petrechos para o terrorismo, associação criminosa, organização criminosa. Eu posso realizar a prisão do sujeito já nessa fase preparatória. Já na fase preparatória. Depois eu tenho a fase de execução do crime. Execução é quando começam os atos executórios propriamente dito. Daqui, meus amores, eu tenho 3 caminhos. Depois da execução, que é a terceira fase, eu tenho 3 caminhos. Ou vai ter a consumação, ou vai ter uma tentativa, ou vai ter uma desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá? Repetindo, depois que começou a execução, eu tenho 3 caminhos. Ou vai ter a consumação, ou vai ter a tentativa, ou vai ter a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esse é o caminho.
Se você decorar ter em mente esse caminho aqui, você não erra. Inclusive, você pode até fazer assim, ó. Depois da consumação, você pode colocar assim, ó, AP. Depois da consumação, você pode colocar AP, arrependimento posterior. Para você lembrar que o arrependimento posterior está aqui em cima. Arrependimento eficaz está aqui embaixo. Para você ver uma visão de gráfico, você tem na cabeça isso aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Então é o seguinte, ó. Depois que teve a execução do crime, o passo seguinte é a consumação, se for o caso. Consumação, vamos lá para o artigo 14 do Código Penal. Dá um tapa no código. Vai lá no artigo 14. Vamos lá, todo mundo no artigo 14. O 14 fala assim, ó. De seu crime, inciso 1, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Consumado quando nele se reúne todos os seus elementos da sua definição legal. Ou seja, no homicídio, quando ocorre o quê? A morte. No roubo, quando ocorre a inversão da posse. Beleza? Na corrupção passiva, quando é executado o verbo solicitar ou receber, quando o sujeito, o servidor público, o funcionário público, ele solicita o cafezinho, né? Ou ele recebe a propina. Nesses casos, eu tenho a consumação do crime. Então, é importante nós conhecermos a consumação do crime. Isso, muito bem, concussão quando há a exigência, né? A concussão quando há a exigência, né? Que é o verbo exigir, né? Que é um grau mais elevado lá para a corrupção passiva. Depois da corrupção eu tenho o verbo exigir, que hoje, inclusive, a pena é idêntica, né? Depois do pacote anticrime, houve uma equiparação das penas da corrupção passiva com a concussão, que antes a concussão a pena era menor do que a corrupção passiva. Bacana? Hoje as penas são idênticas. Bacana, beleza. Maravilha, isso mesmo, corrupção passiva, ativa e tudo hoje é a mesma pena. Muito bem, Agas, obrigado. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, na consumação do crime, com o crime consumado, eu tenho que, para o roubo, por exemplo, só pode existir depois um atenuante se a pessoa quiser devolver. Bom, voltando para o meu quadrinho aqui. Então, eu tenho que, começou a execução do crime, eu tenho a consumação e eu tenho também a possibilidade da tentativa. A tentativa está no artigo 14, inciso 2. Tentativa está no 14, inciso 2. O que o 14 fala? Olha lá. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Gente, alheias à vontade do agente é o agente quer. Eu quero, mas não consigo. Essa é a frase-chave para tentativa. Pode até escrever. Tentativa, o cara fala, eu quero, mas não consigo. Essa é a palavra-chave. Ele quer, mas não consegue. Não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza? Tranquilo? Já a tentativa pode ser de várias formas. Tentativa branca, cruenta e incruenta, tá? Mas eu tenho que chamar atenção a respeito da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que já está no artigo seguinte, né? O artigo 15 fala: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Quando fala desistir, no prosseguimento da execução, é quando ele cessa o caminhar da execução do crime. Ele não chega a finalizar os atos executórios. Ele chega para no meio do caminho. Normalmente a questão fala, o sujeito tinha 3 munições e deu uma, e ali ele parou. E a questão fala, o agente que voluntariamente não precisa ser espontâneo, viu, gente? Voluntariamente não precisa ser espontâneo. Pode ser alguém falar, olha, não mata meu pai. Ele vai e cessa a ação criminosa. Nessas circunstâncias, na desistência voluntária, quando ele não chega ao final e ele cessa voluntariamente a ação criminosa, ele responde apenas pelos atos já praticados. A questão é muito clara, ela fala o seguinte,
Zé das Couves saiu da casa dele com ânimos necandi, ânimos de matar o seu inimigo. Chegando no bar, ele desfere um tiro na perna do sujeito para que ele impossibilite que corra a fuga, para que ele possa ali finalizar e continuar disparando os tiros e matar o sujeito. E quando ele chega perto do sujeito, já com a perna machucada com o primeiro tiro, ele mira na cabeça e naquele momento a filha do sujeito pede para ele não matar, ele não continuar com a ação criminosa. E ele cessa a ação criminosa. Nesse caso, aconteceu a desistência voluntária, mesmo que alguém pediu para ele. Nesse caso, o direito penal ele é uma coisa, ele dá uma ponte, né? Por isso que fala isso que é ponte de ouro. Ele sai numa punição mais grave, que é uma tentativa de homicídio, e vai para um crime mais brando, que vai ser lesão corporal do tiro que ele causou na perna. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Desistência voluntária e o arrependimento eficaz, professor. Arrependimento eficaz quando ele dá os 3 tiros. Ele chega ao fim dos atos executórios e consegue, de forma eficaz, salvar o sujeito. Pergunta: eu posso ter um crime de violência ou grave ameaça no arrependimento eficaz? O plano de fundo pode ser um crime hediondo? O crime hediondo possibilita o arrependimento eficaz? A resposta é sim. Segunda pergunta: um crime hediondo, bacana? Um crime hediondo de homicídio qualificado possibilita o arrependimento posterior? Não, arrependimento posterior não, que não pode ter violência. Agora, o arrependimento eficaz possibilita, mesmo sendo hediondo. Olha só que loucura. Imagina essa situação. O sujeito quer matar a sua esposa. Ele pega a pistola. Cruelmente, ele dá um tiro na perna dela. E ela vai ficar mancando pro resto da vida. Ele dá um tiro na perna dela. Com dolo. E cessa, não continua, porque os filhos estão chorando. Porque ele quis. Nesse caso, ele não responde, ele não vai para o tribunal do júri. Ele vai responder apenas por lesão corporal, se for o caso gravíssima. Isso. Exatamente. Na tentativa eu falo, eu quero, mas não consigo. Não arrependimento eficaz. E na desistência voluntária, ele fala, eu posso, mas não quero. Então, olha que loucura. Então, diga, professor, teve um caso de que o cara deu um tiro na perna de uma criança, de um bebê de 2 anos, de uma criança de 1 ano. A criança não vai poder caminhar para o resto da vida. Ele deu um tiro no fêmur da criança. Bacana? E ele parou, ele não continuou e foi preso. Que crime ele responde, professor? Lesão corporal gravíssima. Professor, ele tentou matar a criança, não interessa. Professor, pois é, direito penal. É ponte de ouro. Ele sai do crime mais grave, que é a tentativa de homicídio, que ele poder pegar uma pena mais grave, e vai para lesão corporal gravíssima. Ou grave, se dependendo da situação. Bacana? Tranquilo, cuidado com essas nuances do arrependimento posterior e, aliás, junto com o arrependimento eficaz e desistência voluntária. Tá? Bacana. Eficaz, é isso aí. Vamos voltar para a questão. Então, vamos agora ao artigo 6. Vamos começar a questão agora. 6ª questão. Sobre o intercrimes, é pode afirmar que a aferição do início do ato de execução do crime independe do elemento subjetivo do tipo. A aferição do início do ato de execução do crime não é necessário aferir o elemento subjetivo do tipo, ou seja, se ele tem dolo ou se tem culpa. Está errado, não tem nada a ver. A aferição do início do ato de execução independe do elemento subjetivo, ou seja, dolo e culpa. Não, tem nada a ver. Letra B. O Código Penal brasileiro adota a teoria subjetiva, não, é objetiva, na aferição do ato de execução. Errado, é objetiva. Bacana? Zaffaroni que defende essa ideia da teoria subjetiva, né? Letra C. A lei antiterrorismo prevê a punição de atos preparatórios de terrorismo quando realizado com o propósito inequívoco de consumação do delito. Perfeito. É o artigo 5º dessa lei, tá? O artigo 5º dessa lei fala assim, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Beleza? A alternativa correta é a letra C. Letra D. A punição da tentativa de crime culposo
depende de expressa previsão legal. Repetindo, a punição de tentativa de crime culposo. Pergunta, é possível a punição de tentativa de crime culposo? Claro que não. A regra é que não. Só na chamada culpa imprópria, né? Que para uma parte da doutrina fala que é possível a punição, a tentativa nesses casos, tá? Mas demais, de resto, não é possível a tentativa para crimes culposos, tá? Tá errada a letra D. Letra E. Em verdadeira regressão garantista, o STJ afirmou o entendimento de que a posse mansa e pacífica é necessária à consumação do roubo. Errado, pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Eu tenho que não é necessário a posse mansa e pacífica para a configuração do roubo, né? Só o simples inversão da posse, a teoria da amótio, né? É bem criticado esse posicionamento, viu, gente? Tá uma provinha um pouquinho mais avançada. Não sei se alguns de vocês vão fazer a magistratura de Goiás, né? Mas essa aqui é uma questão polêmica da súmula 582, tá? Se você tiver como magistrado, como delegado nem tanto, não teria a visão de delegado, mas para magistratura ou defensoria, né? Ou até a segunda fase de OAB nem tanto, mas há uma crítica à súmula 585 582 do STJ, né? Porque com a súmula houve uma antecipação, digamos assim, da consumação. A consumação, com a simples inversão da posse, eu já teria a consumação do crime. Numa visão, é claro, de Ministério Público, de polícia, perfeito. Tá certo, o Estado tem que se antecipar à ação criminosa. Não precisa o sujeito ter uma posse mansa e pacífica. Todavia, tem posicionamento contrário que critica esse posicionamento do STJ, falando que como vai se aferir a tentativa, né? Porque se a simples inversão da posse, como que vai ter a consumação do crime? Tem que ter o desejo, tem o elemento subjetivo do professor de ter a posse para si. Tá, beleza. O sujeito entra dentro de uma conveniência. Ele pega uma garrafa de Brahma malte, como chama essa malte? É malte, puro malte, né? A vermelhinha, como é que chama mesmo? Os mais experientes aí, como é que chama? Puro malte, né? Érica, como é que chama puro malte? Não tô falando que é cachaceira, né? Mas aquela puro malte, né? Aí coloca dentro da camisa, debaixo da camisa, puro malte. Nesse caso, ele já roubou, já cometeu furto? Professor, debaixo da camisa. Ele chega no caixa, não, e essa cerveja debaixo da camisa? Não, eu vou pagar ela. Veja, se eu antecipei antes o crime, eu teria já a consumação do crime de roubo, mas ele não queria roubar. Mas como é que eu vou comprovar isso se realmente ele queria ou não queria? Está no terreno subjetivo. Então, realmente, há um limbo nessa questão da antecipação do crime de roubo com essa súmula. Mas esqueça isso. Prova objetiva, roubo e furto, com a simples inversão da posse, é seu, agora é meu, está consumado o crime. Bacana? Sétima questão. Não é elemento constitutivo do crime culposo, né? A inobservância de um dever objetivo de cuidado é elemento. O resultado naturalístico involuntário é elemento. Conduta humana voluntária é elemento. Atipicidade é elemento. Imprevisibilidade não é elemento do crime culposo. Vamos lá. Aí você vai fazer, professor, vamos de novo. Crime culposo, professor, me explica essa letra A. O que é esse negócio que é esse? Inobservância do dever de cuidado, objetivo de cuidado. Crime culposo, gente, não é o acaso. Tá? Crime culposo não é um acaso. Lá no começo da aula eu falei para vocês, na segunda questão que eu disse para vocês, o caminhoneiro estava dirigindo e apareceu um suicida, ele falou, aconteceu isso, é fato mesmo, tá? Eu tive uma cliente, bem quando comecei a carreira, lá nos idos 2006, 2007, ela estava descendo a Fernando Corrêa, ainda não tinha ainda aquela gradinha, né? Ela estava descendo a Fernando Corrêa numa velocidade normal ali, passou o viaduto da Fernando Corrêa, direção ao viaduto, ao elevado, né? Antes de chegar na 35 ali, estava descendo, antes de chegar na passarela. E aí, nem tinha passarela nessa época, ela estava descendo numa velocidade normal, né? Estava a 50 km na descida. Do nada, tinha um cara atrás de um dos postes. O cara pulou na frente e ela pegou o cara no meio. Ela é servidora do TRT, ela já está aposentada hoje. Ela matou o sujeito. A pancada matou o sujeito. Ficou traumatizado tudinho nesse caso. Elevou-se a situação de um crime homicídio culposo para ela. Na época, apresentou defesa. Olha, primeiro, aí você vim batendo na tese. Falando assim, primeiro,
Para que exista o crime culposo, um primeiro elemento é inobservância do dever objetivo de cuidado. Inobservância do dever objetivo de cuidado são as regras básicas que você tem do dia a dia. Exemplo, você seguir a regra de trânsito, você dirigir na velocidade permitida. Isso é observar um dever de cuidado. Outra situação, a babá, depois que fez a criança mamar, ela tem que fazer o procedimento de bater nas costinhas para fazer o quê? Arrotar. Então é um procedimento, um dever de cuidado. Outro exemplo, a criança está na cozinha, está fritando peixe. Você vai deixar a criança na cozinha? Não. Quando você frita o peixe, né? Você coloca o cabo da frigideira para dentro do fogão ou para fora do fogão? Né? Eu faço sempre essas perguntinhas aí. Algumas alunas erram, né? Fala que deixou o cabo para fora do fogão. E tem criança? Não pode. O cabo é para dentro. Então, quando você está mexendo com sua pistola, você vai dar golpe de segurança apontando para alguém, você dá golpe de segurança no caixão de areia, no chão, mais ou menos assim. Então, são regras básicas. Se vai dirigir, tem que usar o cinto. Então, são regras básicas do dever cuidado, e a prova, quando ele quer tirar o homicídio culposo, ele traz todos os requisitos. Esse foi o caso da minha cliente na época. Ela estava de cinto, velocidade permitida, ela seguiu ela observou todo o dever objetivo de cuidado. Então, para esse requisito, não existia crime culposo. Segundo, resultado naturalístico involuntário. Ela não queria matar ninguém. O resultado morte não era desejado por ela. Ela não queria matar ninguém. Ela não quis assumir o risco e nem previu o resultado. Não queria e nem previu o resultado. Nem assumiu o risco e nem desejou o resultado. Então eu tenho aqui o segundo elemento. Terceiro, conduta humana voluntária. Nesse caso, ela agiu de forma voluntária, sim, porque se fosse de forma involuntária, alguém forçasse a ela a dirigir e matar alguém, aí não tinha que se falar de homicídio culposo, teria alguma excludente, ou de culpabilidade, se fosse uma coação moral, ou de física, né? Coação moral física que exclui a própria conduta. Né? Estão até falando agora no caso desse Lázaro, né? Que o caseiro estava agindo sob coação moral e irresistível. Alguém já cantou a pedra para ele, ela falou, ó, fala a palavrinha mágica, coação moral e irresistível. O cara falou, eu estava sobre cação, morais, nem sabia falar, mas falou, coação moral e irresistível. Por quê? Ele sabe que é uma excludente da culpabilidade. Falou, ó, se eu não desse guarida para o assassino, ele me matava, ele mataria a minha família. Isso é uma excludente de culpabilidade. Entendeu? É uma tese da defesa. Bacana? Continuando aqui. Tipicidade. Para que exista a conduta criminosa, culposa, tem que ter crime. Se não há crime, não há conduta culposa. Ok? E o último, imprevisibilidade. Pelo contrário, para que exista o crime culposo, tem que existir a chamada previsibilidade objetiva. Tem que existir a chamada previsibilidade objetiva. O que é previsibilidade objetiva, meus amigos? Previsibilidade objetiva é quando o anjo vem na sua orelha e fala, olha, vai dar merda. Vai dar merda. Lá no fundo, na sua cabeça, você sabe que aquela conduta sua vai dar errado. É previsível objetivamente que se você ofertar um galãozinho de gasolina para que a criança acenda a churrasqueira, provavelmente essa criança pode se queimar. Esses dias eu falei para vocês esses dias, né? Esses dias estava o João Felipe, que é o sobrinho da Adriane, estava aqui em casa. Aí nós estávamos na sala, né? Aí ele falou, queria batata, né? Falei, vamos colocar uma batata para assar. E colocamos a batata dentro da fritadeira, em cima da pia na cozinha. Aí estava eu e minha esposa assistindo TV junto com o Joãozinho aqui conversando fiado com ele. Aí, de repente, a gente descuidou, o João levantou e foi para a cozinha. Na minha cabeça, veio um anjo e falou, vai lá, pega ele, que ele pode querer puxar a fritadeira cair em cima dele e se queimar. Isso é previsibilidade objetiva. Na sua cabeça, vem um anjo e fala, vai lá, vai dar merda. E aí vem o Satanás, o capeta, e fala assim, não, fica tranquilo, não vai dar nada não, pode ficar aí. E aí acontece o resultado, você responde para o homicídio culposo. Isso é previsibilidade objetiva. Quando o juiz pergunta, minha senhora, quando você deu a gasolina para a criança acender a churrasqueira, na sua cabeça, de uma razão de uma pessoa média, você não acha que poderia acontecer um acidente e ela ser queimada? Eu não imaginava. Não, peraí. É diferente quando você coloca a sua pistola, você policial, dentro do cofre, dentro da última gaveta do armário, a criança escala, sobe, mexe dentro do cofre, consegue descobrir a senha, pega a pistola e atira no amiguinho. Aí realmente eu tenho
um caso fortuito, aí não tem como mesmo. Bacana? Beleza? Então a alternativa correta nessa questão aliás, a alternativa incorreta, que não é elemento, é a letra E, que é imprevisibilidade, na verdade é previsibilidade objetiva. Pode escrever na frente. Oitava questão, vamos lá. Existe algum ponto de semelhança entre as condutas culpa consciente e dolo eventual? Nossa, né? Maravilha, né? Existe? Sim, existe, né? Tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente ele prevê o resultado. Há uma previsão, essa previsibilidade objetiva. Essa aqui vai dar merda. Tanto na culpa consciente como no dolo eventual, acontece essa previsibilidade. Vai dar merda. Quando o Joãozinho foi lá para a cozinha, veio na minha cabeça. Vai dar merda. Se eu ficasse quietinho e não fizesse nada, e a frigideira caísse, nem Deus que deixar, né? Mas caísse, queimasse o Joãozinho, eu responderia para uma situação culposa. Por que você não foi lá ver? Não era previsível o que podia acontecer? Ah, era possível. Cozinha é lugar de criança? Não, já quebrou o dever objetivo de cuidado. Não é um caso fortuito. Ah, não sei, não esperava que... Não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Então, nesse contexto, meus amigos, quando eu tenho uma situação culposa, como o dolo eventual, há uma previsão do resultado. Só que o passo seguinte que diferencia a culpa consciente do dolo eventual. O passo seguinte. Por quê? Tanto os dois partem no mesmo ponto de partida. Tanto a culpa consciente como o dolo eventual, o agente ele prevê o resultado. O passo seguinte que diferencia. Por quê? Na culpa consciente, o agente prevê, mas não aceita aquele resultado. Se o Joãozinho se queimasse, eu ia falar, puta que pariu, que merda que eu fiz. Por que eu não fui lá fazer isso? Porque isso é a reação de quem comete o crime culposo. Já o dolo eventual, o segundo passo, o agente, ele não deseja o resultado, mas ele assume. A postura seguinte é diferente. A postura seguinte é uma postura de indiferença. Essas são as palavras do ministro Marco Aurélio. É uma postura de indiferença penal. Ele olha para a situação e fala, se acontecer um resultado danoso ou não, eu não estou nem aí. Que se lasque. Que se foda, não estou nem aí. O segundo momento dele é o momento de desprezo. Digamos, de total indiferença penal. Então, a questão, para trazer isso, ela tem que trazer muitos elementos claros. Tem que dizer o seguinte, o sujeito estava comemorando o resultado do seu time no 8º andar, com prédios ao lado, ele risca, acende um rojão de 12 tiros e aponta para o prédio seguinte. A esposa alerta, marido, se você disparar esse rojão, pode ser que acerte outra pessoa em outro prédio e cause uma lesão. Aí a segunda parte da questão que vai te dar a resposta. Se ele falar assim, olha, amor, eu sou bom aqui, eu sou perito, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, não vou acertar ninguém. E ele dispara. O rojão realmente estoura para cima, mas uma fagulha acerta uma criança no prédio seguinte. Nesse caso, o sujeito responde por lesão corporal na forma culposa. Se queimou o braço da criança. Essa é uma postura, culpa consciente. Agora, se ele fala, amor, do outro prédio só tem carne de pescoço. Só tem corintiano. Jesus, Maria José, só corintiano. Então eu vou arriscar o fogo. Se pegar e matar uns 3, eu não quero que morra. Mas se morrer, fazer o quê, né? Isso é dolo eventual. A questão tem que trazer esses elementos. E ele acende, queima, acerta alguém, queima o braço de uma pessoa. Homicídio doloso pela vertente de dolo eventual. Mas a questão, normalmente, eu falo para vocês, o enunciado ele é grandinho. Quando ele traz isso, ele vai trazer várias informações para você poder identificar o dolo eventual. Bacana. Beleza. Tranquilo. Então, nessa questão que foi feita pela nossa FMT, a alternativa correta seria a letra E.
Existe ponto de semelhança? Sim, pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente prevê o resultado. Alternativa correta, letra E. 10ª questão. Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária, ao crime culposo, julgue o item seguinte. No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas, no caso de 2 ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico, respondendo cada uma, neste caso, na medida de suas culpabilidades. Gente, o que pegou aqui é a palavrinha que o CESP utilizou. Na verdade, o termo correto não seria compensação. O termo que ele deveria colocar era concorrência. É possível um concurso de agentes na forma culposa? É possível, tá? É possível um concurso de agentes na forma culposa, tá? É exceção à regra, né? Porque para que exista o concurso de agentes, é necessário que desígnios autônomos, digamos assim, comunhão de ações, né? Tem que ter vários requisitos para concurso de pessoas. Mas, excepcionalmente, a doutrina admite a possibilidade de concorrência para a culpa. Por exemplo, 2 pessoas ao mesmo tempo, de forma culposa, acertam um pedestre que estava caminhando ali. Eu tenho ali um concurso, uma concorrência de culpas. Agora, compensação de culpas não é possível no direito penal. Compensar a culpa, o que é compensar a culpa? No direito civil é possível. No direito civil é possível. Você está andando no trânsito. De repente você vai e bate o seu carro no carro de terceira pessoa. Você desce, olha, você estava errado. O outro sujeito também estava errado. Você fala, olha, você estava errado, eu estava errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos compensar. Cada um fica com os seus débitos e segue a vida. Beleza? Beleza. Isso é possível, a compensação de culpas no âmbito do direito civil. No direito penal não tem como. Ah, por que ele não ter ultrapassado na faixa do pedestre? Então eu vou compensar a culpa aqui por eu ter atropelado ele na forma culposa. Lembra que teve um caso aqui no Mato Grosso de atropelamento de um feirante, né, por uma médica. Não sei se estão lembrados disso, uma médica atropelou um feirante na Miguel Sutil. Né? Eu lembro como hoje um delegado, né, ele foi infeliz no seu comentário. Ele comentando lá, falou assim, olha, como ele não ultrapassou na faixa, podemos fazer uma compensação de culpas. Quando ele falou aquilo, eu falei, cara do céu, pelo amor de Deus, né? Esse é um erro crasso. Não existe compensação de culpas para direito penal. Não há como fazer um balanço dos bens aqui nesse caso. Bacana? Beleza? Isso que explorou o CESP nessa questão. Bacana? Cláudio Masson, em corrente majoritária, fala que não se admite a compensação de culpas no direito penal. Alternativa 9ª questão está errada. 10ª questão. A respeito da tipicidade penal, é correto afirmar. Letra A. Para a teoria da tipicidade conglobante, a tipicidade penal pressupõe a existência de normas proibitivas e a existência de preceitos permissivos da conduta de uma mesma ordem jurídica. Gente, é a alternativa correta, tá? Zaffaroni, esse cara, ele é argentino, né? Ele tem várias teorias, ele escreve muito do direito penal brasileiro. Tem um direito penal brasileiro, deu um direito penal por Zaffaroni. É pena que, às vezes, na academia, na nossa faculdade, a gente não conhecia, nem ouviu falar de Zaffaroni. Raramente você falar teoria conglobante, né? É complicado, né? Nós devíamos ter isso mais na faculdade. Eu lembro da minha faculdade, até hoje também, eu vejo professores não aprofundam. Quem vai? Vai trabalhar, pega Cléber Masson, pega Mirabete, na minha época era Mirabete, pega aí Rogério Sanches. São professores que eu também apoio para uma visão para concurso público, né? Mais pragmático. Mas para a academia era necessário nós termos lido Zaffaroni. Nós devíamos ter lido Zaffaroni, que o nosso pensamento crítico quanto ao direito penal ia muito mais do que de saber de regras. Mas tudo bem. Zaffaroni tem essa teoria que ele emplaca, que é essa teoria da ideia da teoria da tipicidade conglobante. Ele diz o seguinte, que para que exista a punição no direito penal, tem que partir uma unidade no ordenamento jurídico. Ele diz o seguinte, para que fosse realmente tipificado um crime no direito penal, esse crime também, essa conduta também deveria ser punida em outros ramos do direito.
Ou seja, também tem que ser punido no âmbito administrativo, no âmbito civil, no âmbito eleitoral. Então, para que exista realmente um crime, ele tem que afetar todos os outros ramos do direito, para que realmente tenha uma conduta. Se ele não afeta outros ramos do direito, não há que se falar em punição criminal, não há que se falar em direito penal. Então, o direito penal seria mais mínimo, ele cuidaria de menos tipos penais. Ele falou, bom, essa situação afeta o direito civil? Sim. Essa situação afeta o direito administrativo? Sim. Então, vamos colocar um crime. Se não afeta os outros ramos, não há que se falar de crime. Zaffaroni já apareceu até em provas da OAB, viu, gente? FGV já caiu questão de Zaffaroni, falando sobre tipicidade conglobante, tá? Então tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Pessoal que estuda para a OAB, tá? Eu vou ficar com a alternativa correta, letra A. Bacana? Vamos encerrar agora essa primeira parte. Fizemos 10 questões, só faltam 90 questões, maravilha. Tá? Nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco agora. Vou dar um tempinho para mim tomar uma água, melhorar a garganta, e daqui a 15 minutos a gente retorna com o segundo bloco da nossa aula. Beleza? Tranquilo? Abraços. Até agora. Não precisa sair da sala, só fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.